Então, seguindo aí o nosso protocolo, eu sou Isaura Amorim. Eu sou Enio Pires. E este é o programa 743, que tem como objetivo estudar as 5 saúdes da nossa vida, estudar a saúde espiritual, a saúde física, a saúde familiar, que é muito importante, saúde social, saúde financeira. Esses são os temas abordados aqui no nosso projeto 743, rumo ao objetivo maior, que é melhorar a vida do maior número possível de pessoas. Essa é a nossa ideia principal. Então vamos juntos, vamos começar a nossa live de hoje. Qual que é o tema da live de hoje, Enio? Hoje é como chegar ao topo e ir além, né? Todo mundo tem um objetivo na vida de alcançar um ideal, né? Seja ele qual for, financeiro, espiritual, emocional, familiar, todo mundo quer chegar em um determinado ponto, né? Então hoje a gente vai falar disso. O que é chegar ao topo e ir além, né? O que é chegar ao topo e ir além? Gente, chegar ao topo é fácil. Todo mundo consegue chegar no topo. Você determinou uma rota, determinou uma Roma, determinou o seu destino. Por exemplo, eu quero ser advogado. Tá bom. Fui lá, fiz faculdade e agora eu tenho um escritório de advocacia. Cheguei no topo. Eu fiz o que eu tinha que fazer, planejei, atingi o objetivo e tá certo. Tá lá, tô no topo. Agora eu sou advogado. Tá bom. Agora, o grande barato, o segredo é você permanecer lá, continuar advogado e ir além. Aí está o segredo. E como se manter, ir além é o mais importante. Então, primeiro você define o que você quer e vai lá e move alguma ação para chegar. Deu exemplo de advogado, apareceu um empresário, uma dançarina, sei lá, pode ser, bom dia, Cláudia, seja bem-vindo, bem-vinda, pode ser que o cara queira ser músico, sei lá, não interessa qual é o tipo de Roma, qual é o tipo de destino que ele traçou. Chegou. Agora, como ir além? Como se manter? Aqui está o segredo. E por que eu estou falando de além do topo, né? Mostrei o Zig lá para vocês, este livro aí maravilhoso, que eu acabei indicando para vocês aí. Por quê? Ele fala exatamente, Enio, das 8 ferramentas ou dos 8 desejos da vida que te leva no topo e faz você chegar além. E aí eu comecei a ler isso, comecei a imaginar, falei, caramba, eu venho aqui falando a vida inteira sobre espiritualidade, nos negócios, que as pessoas têm que se espiritualizar, etc e tal. Daí as pessoas falam assim, mas espera aí, mas as pessoas bem-sucedidas realmente se preocupam com isso? Então, eu vou listar para vocês aqui, eu anotei aqui só na ordem, tá vendo aqui? Na ordem, olha aí, para você ter uma vida feliz, próspera e chegar no topo e ir além. Enio, veja as coincidências. Sim. Qual que é o nosso bate-papo aqui do programa 743? Quais são as saúdes que a gente estuda aqui? A saúde familiar, primeiramente saúde espiritual, segundo familiar, a terceira social, a quarta física e a quinta financeira. Então essas são as 5 saúdes da nossa vida, certo ou não? Sim. O Dr. Ziglar diz o seguinte, que existem 8 desejos para você ter uma vida próspera, para você chegar no topo e ir além. Veja se isso está alinhado com o que a gente aprende aqui. Primeira coisa, felicidade. Esta é a primeira coisa que ele lista aqui no desejo do ser humano para ter sucesso. E o que é felicidade? Vamos continuar. Aí ele fala, para ter felicidade você precisa ter a segunda coisa mais importante, saúde. Saúde é a segunda ferramenta da nossa vida aí, do projeto 743 e do Guia do Sucesso, que são as 5 saúdes da vida. Então, olha só, saúde, em segundo lugar. Sabe qual que é o terceiro dele? Está aqui, está listado. Quem quiser comprar o livro da livraria, vai lá e leia, para entender bem o que eu estou dizendo, para saber que realmente nós estamos no caminho certo. Prosperidade. Só que ele fala prosperidade razoável. Eu troquei apenas por prosperidade. Você precisa ser próspero. Para você ser feliz, olha só, para você ter felicidade, você tem que ter saúde, tem que ser próspero. Sabe qual que é a terceira coisa que eu coloco aqui? Segurança. Olha bem, segurança é um dos desejos para uma vida feliz. Veja, depois você tem amigos. A gente fala de amigos? Sim, com certeza. Lá no relacionamento, não é? Olha bem, eu vou discorrer sobre tudo isso para explicar o que é chegar no topo e ir além. Apenas estou linkando aqui para vocês, segundo o Zig Ziglar, as 8 ferramentas que te levam, ou os 8 desejos da tua vida, para chegar no topo e ir além. Depois,
Sabe qual que é, Enio? A sexta? Paz espiritual. Nós temos um capítulo para falar só de espiritualidade. E ele fala, paz espiritual te leva no topo e faz você ir além. Olha bem, sabe qual que é o sétimo? Bons relacionamentos familiares. Que coincidência, hein? E sabe qual que é o oitavo? Esperança. Bom, então vamos lá, vamos fazer aqui um link de tudo isso com o que a gente aprende aqui no nosso projeto 743. Pois bem, esperança. Falar do último agora. Esperança é uma das ferramentas que nos leva a chegar no topo e ir além. Agora, quando eu falo de esperança, eu não estou falando de esperança do verbo esperar. Porque tem dois verbos aí, para você analisar. Tem a esperança do verbo esperar, esperança do verbo esperançar. Qual a diferença das duas esperanças? A esperança do verbo esperar, a pessoa senta a bunda na cadeira e fica esperando que a coisa acontece. A esperança do verbo esperançar, você arregaça as mangas da camisa com esperança e vai lá e faz. E desta forma, você consegue chegar no topo. Porque você tem esperança do verbo esperançar. Só que para ir além, para chegar, é fácil. Para se manter ir além, o Dr. Zig Ziglar diz o seguinte, que a primeira coisa que você tem que fazer é promover ações que deixam pelo menos 5 ou 6 pessoas à sua volta felizes. Eu venho o tempo inteiro dizendo que o segredo da vida é você se colocar no lugar do outro, não é? Sim. É você empatia. Olha, ele diz que você precisa, para chegar no topo e ir além, a primeira coisa que tem que fazer é se preocupar em ajudar pelo menos 5 pessoas à sua volta. Quanto mais pessoas você ajudar a ter felicidade, mais condição você tem de chegar no topo, permanecer e ir além. Aí o que acontece? Você fala assim, eu preciso de segurança. O que dá segurança, hein? Quando você quer ir a algum lugar, perto, ou sem muita, vamos dizer assim, sem muito sucesso, você vai sozinho. Se você quiser ir a algum lugar e ter sucesso, e ter uma vida transformada, uma vida que tem notoriedade, você vai acompanhado. Daí vem os relacionamentos. Vem a sua capacidade de fazer amizade. Vem a sua capacidade de juntar pessoas por um único objetivo. Olha só que coisa maravilhosa. Aí ele fala assim, você precisa prosperar. O que é uma pessoa próspera? As pessoas têm ideia de prosperidade totalmente distorcidas. Tem pessoas que imaginam que ser próspero é ter muito dinheiro. E não é. É também ter muito dinheiro. Quer ver um exemplo? Eu vou falar isso aqui porque é isso que eu vou falar para vocês. Foi dito pela própria pessoa em rede nacional. Numa entrevista ele falou isso. Quem quiser, é só procurar aí no YouTube que essa entrevista está aí. Veja bem, eu vou dar 2 exemplos para vocês. 2 personagens da televisão do Brasil. Um cara chama Silvio Santos e o outro chama Roberto Marinho. Qual dos dois é rico e qual dos dois é próspero? O que você acha da ideia? Ou você acha que os dois são prósperos? Não, eu acho que o Silvio Santos é próspero e o Roberto Marinho é rico. Olha só que interessante. Por que você acha que o Silvio Santos é próspero e o Roberto Marinho é rico? Ele é um cara que você assiste ele na televisão, ele te passa, além de ser uma figura rica, né? É um cara que tem muito dinheiro, ele te passa uma segurança nas palavras que ele fala, né? No jeito que ele te passa de ser uma pessoa espiritual, uma pessoa familiar, e ser uma pessoa que quer ajudar as pessoas além de ter dinheiro, né? Ele não só pensa no lucro do bolso dele. Eu acho que é isso. Pois vamos entender. O que acontece? O que é uma pessoa rica, Enio, e uma pessoa próspera? No prisma da prosperidade espiritual, no prisma da prosperidade verdadeira. Não tem problema nenhum a gente não saber, mas na verdade quem é próspero é o Roberto Marinho. E o Silvio Santos é apenas um cara rico e, segundo ele, está a caminho da prosperidade. Ele mesmo falou isso em rede nacional. E eu vou explicar por quê. O que é uma pessoa rica e o que é uma pessoa próspera? O cara próspero é aquele cara que, além de ter muito dinheiro, se ele desaparecer do mapa, tudo que ele construiu permanece. Porque ele conseguiu contribuir para tanta gente e tem tantas pessoas envolvidas no processo dele que ele consegue chegar aonde ele quer.
aí o que acontece? Independente dele estar perto ou não, Jesus Cristo já foi embora dessa terra há milhares de anos aí, né? E continua todo mundo aceitando e acreditando e confiando nas palavras dele. Silvio Santos falou em rede nacional que ele é um cara apenas rico e não era próspero. E quando é que ele descobriu isso? Quando ele quase foi à falência recentemente na quebra do Banco Pan-Americano. Ele descobriu que se ele sair da frente do SBT, o SBT acaba. E a partir de então ele começou a mover coisas, utilizar outras ferramentas. Agora ele já coloca a Patrícia Bravanel para poder apresentar, não sei o que, não sei o que. Então ele está fazendo a operação inversa para chegar no objetivo da prosperidade. Olha só. Então nós não podemos ser só ricos, nós precisamos ser prósperos. Porque a prosperidade é quando você é rico e você deixa as pessoas à sua volta também ricas. Isto é prosperidade. Tá certo? Então veja, e o Roberto Marinho não. Se ele foi embora, a Rede Globo vai continuar forte pelos projetos sociais que tem e etc, 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 e vai continuar grande. É isso que é a diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa próspera. E a prosperidade é exatamente quando você chega no topo e vai além. O que é chegar no topo e ir além? É quando você construiu uma situação que, além de te deixar muito bem, vai deixar a vida de muitas pessoas bem também. Para a vida de todo mundo. Vai contribuir para o planeta. Vai contribuir para a melhoria do bem comum. Vai contribuir para, por exemplo, para as obras sociais. Vai contribuir para você evitar o desmatamento. Vai pensar nas gerações futuras. E isto é chegar no topo e ir além. Então, uma empresa que quer crescer, um indivíduo que quer crescer, ele precisa ter esse tipo de mindset, ele precisa ter esse tipo de pensamento, que é chegar a algum lugar e ter sucesso verdadeiro. É isso que a pessoa precisa fazer no seu dia a dia para que ele consiga de verdade ter sucesso. Hein? A prosperidade vem exatamente de você ter a percepção de valor. Isso é valor, é dar valor para a sua vida, é dar valor para aquilo que realmente importa. E a maioria das pessoas pensam apenas em ganhar dinheiro. E quando você pensa apenas em ganhar dinheiro, você sofre. Você não atinge o seu objetivo. Então veja você, concorda que o livro Além do Topo está 100% alinhado com aquilo que a gente fala todo dia aqui? Sim, com certeza. Você viu lá os 8 objetivos que ele linka para você chegar no topo e além? Então, o que é uma pessoa feliz? É uma pessoa que conseguiu prosperidade. E o que é prosperidade? Prosperidade é segurança. É você saber que você fez tudo o que é necessário para ter uma vida feliz e confortável. E por que isso acontece? Porque você tem bons relacionamentos, principalmente familiares. Você e sua família são fantásticos. E por essa razão, você consegue atingir o seu objetivo. É isso. Então, chegar ao topo, ir além, você precisa passar por todas essas ferramentas, ter esse tipo de percepção, mudar o mindset para que você verdadeiramente consiga chegar lá. Essa é a ideia primordial para se chegar no topo e ir além. Então, aí está respondida a primeira pergunta de vocês do que é chegar ao topo e ir além. Muito bem. Então vamos continuando ainda, que tem mais algumas perguntas. Devo me espelhar em alguém para alcançar o topo? Todo mundo nesta vida, Enio, precisa de um mentor. Você precisa de um Miyagi da vida. Lembra aquele filme lá do Sr. Miyagi? Daquele carinha, daquele japonês que ensinava aquele menino a ser um grande lutador? Sim. Pois bem, você precisa ter uma pessoa para se aconselhar. Todo mundo precisa disso. Se você pegar qualquer grande empresário, qualquer pessoa notável no mundo inteiro, ela vai ter lá sempre um mentor. Alguém que, quando ele tem lá a sua angústia, quando ele tem lá os seus problemas, aquilo que ele não consegue ver, ou não consegue, vamos dizer assim, resolver, ele vai lá e pergunta para essa pessoa, olha, como é que eu faço isso? Para que ele tenha uma ideia brilhante, para que ele consiga, de fato, trilhar o caminho. Então, você ter a figura de um mentor, para que você possa se espelhar, é muito importante. Hoje, Enio, se fala em modelagem. Já ouviu falar em modelagem? Sim. A modelagem é o termo, vamos dizer assim, moderno para fazer cópia. Então, veja,
Na vida inteira, no mundo inteiro, nunca se criou nada, sempre se copiou. Por quê? Porque o mundo das coisas boas, como eu sempre falo aqui, já foram criadas. Já foi tudo criado. Deus já criou tudo que é bom. Então a gente faz o quê? A gente é co-criador, a gente copia alguma coisa e altera. E aí pega a parte de um ponto e aí você cria, entre aspas, uma coisa nova. Mas na verdade você copiou. Então hoje se fala muito em modelagem. Se você pegar Tony Robbins, ele fala que você, para ter sucesso, você precisa modelar ideias que deu certo. Olha só, você precisa modelar ideias que deram certo. A partir de então, não tem nada de errado a modelagem. Porque a modelagem ela faz parte de uma pesquisa. O que você não pode é plagiar. Mas modelar é importantíssimo. Então você precisa ter mentores para te auxiliar e pessoas que você possa modelar para você chegar aonde você quer. Simples assim. Portanto, essa pergunta é muito importante e todas as pessoas precisam de um mentor. Precisa de alguém para se espelhar, para chegar. Por quê? Você precisa de exemplo. E um dia você também será exemplo. Agora, é importante que quando você pensar no seu modelo, na pessoa com quem você quer modelar, é importante que você não veja isso com inveja. Que você veja como inspiração. E que você principalmente ore para que essa pessoa tenha cada vez mais sucesso. Aí está o segredo. Para que você consiga chegar aonde você quer. Tudo bem? Se você ter esse princípio, com esse tipo de mindset, aí de fato você vai chegar aonde você quer e você vai ter a felicidade que você sempre almejou. É isso. Está respondida a sua pergunta. Está respondida. Vamos para a próxima então. Em toda dificuldade, existe uma oportunidade? Com certeza. As dificuldades, na verdade, elas não existem. Porque toda dificuldade você tem que encarar como uma oportunidade, na pior das hipóteses, para te ensinar alguma coisa. Para que você possa ver uma forma diferente de fazer. Por exemplo, se você pegar um dos grandes homens do mundo, um cara chamado Thomas Edison, perguntaram para ele assim, olha, você já errou 999 vezes e ainda não chegou na lâmpada. Você vai continuar persistindo? Ele deu uma reprimenda no repórter e diz, primeiro que eu não errei 999 vezes. Eu descobri 999 maneiras que não dão certo. Então logo ele conseguiu a luz. Por quê? Porque ele tinha esse tipo de pensamento. Ele tinha esse tipo de mindset, que cada tropeço dele era como se fosse um degrau a ser atingido. Vamos pensar, hein? Você trabalha também numa grande multinacional, não é? Sim. E você tem um salário mensal, concorda? Com certeza. Dentro do teu salário mensal está estipulado que das 7 da manhã às 17 horas, tudo bem? Sim. Cada hora trabalhada durante 30 dias é um degrau que você sobe para chegar no seu salário aí que você ganha mensal. Sim ou não? Com certeza, sim. Se você não for lá e trabalhar todos os dias, o que vai acontecer? Você até pode justificar um dia, justificar 2, justificar 3, depende do relacionamento que você tem na empresa, mas logicamente que se você começar a justificar uma semana, depois do terceiro mês você é demitido, não é assim? Exatamente. Então você sabe que para você ter o salário mensal, você precisa ir lá todos os dias e trabalhar. Correto. No caso das dificuldades, acontece a mesma coisa. Do mesmo jeito. Pois bem, então cada tropeço que eu levo, pensa assim, é um degrau que eu estou subindo para atingir o meu objetivo. Para que eu consiga chegar lá. Porque, na verdade, o que faz a diferença é aquela ideia do ter e ser. Tem pessoas que querem ter primeiro para depois ser. Ao passo que eu primeiro tenho que ser, fazer e depois ter. Olha só, a regra correta é ser, fazer e depois ter. E não invertido. Ter, fazer para depois ser. Não é isso. É ser, fazer e depois ter. Então eu primeiro preciso ser a pessoa que merece. E cada tropeço da minha vida, eu tenho que encarar como uma oportunidade ou um expediente de salvação para que eu consiga atingir a minha Roma. Para que eu consiga atingir o meu topo. Para que eu consiga chegar lá de forma boa e mais. Que eu consiga permanecer e que eu consiga ir além. Simples assim. Então, a resposta para isso é, primeiro, ser,
depois fazer e depois ter. Se eu tiver esse tipo de mindset, aí as coisas funcionarão bem na minha vida. Beleza? Então, eu preciso encarar todas as adversidades como expediente de salvação, como oportunidade para atingir o meu objetivo. E nem sempre vai ser no tempo que eu quero. Vai ser no tempo que eu mereço. A ideia é a seguinte, ninguém ganha muito ou pouco, hein? Salário é a medida padrão de serviço prestado. Se eu presto um serviço de qualidade, com a ideia de servidão, com a ideia de beneficiar o maior número possível de pessoas, com a ideia que eu estou fazendo uma obra divina, mais dia, menos dia, isso vai acontecer. Simples assim. Quando eu pensar de forma diferente, eu vou demorar mais tempo para atingir o meu objetivo. E é por essa razão que muitas pessoas patinam e não chegam aonde querem chegar. Está respondida aí também a sua pergunta, que as dificuldades são oportunidades. Exatamente. Então, seguindo, né, ainda nessa questão das dificuldades, assumir um erro é sinal de caráter? Depende. Olha o que eu estou dizendo para você. Depende. Se você assumir o erro de forma íntegra, de forma humilde, de forma respeitosa, de forma a agradecer a situação, é sinônimo de caráter. Mas se você assumir o erro apenas com a palavra desculpa, apenas para dizer assim, olha, eu vou assumir, pronto, só para me livrar disso, não é sinal de caráter. É sinal de picaretagem. Então, até para você assumir um erro, você tem que ter divindade para fazer isso. Não é de qualquer jeito. É a mesma coisa, eu quero perdoar alguém. Como é que eu vou perdoar? Eu vou perdoar ou vou pedir desculpa? Pedir desculpa é assumir a culpa e acabou, para me livrar do problema. Perdoar é quando eu dou de mim o melhor que eu tenho para outra pessoa, que é o amor. Olha, eu quero ter você perto de mim porque você e eu somos um só. E a partir do momento que tudo isso aconteceu, eu percebi que o maior responsável sou eu mesmo. Então, por essa razão, eu te peço perdão, porque eu quero que eu e você somos um. Opa, se for com esse tipo de sentimento, vai assumir o erro, vai ser bom para o seu caráter. Se você assumir simplesmente para se livrar do problema, não. Aí não vai resolver nada. E é por isso que eu respondi que depende. Eu podia responder direto, não, é claro. É claro que se você assumir o erro, é uma questão de caráter. Não. O seu caráter é duvidoso quando você assume o erro apenas para provar que você é bom. Mas dentro de você, dentro do seu coração, na verdade, não é o sentimento que você tem. Não é o que você gostaria de fazer. Então, assumir o erro sem ser aquilo que você gostaria de fazer, não vai funcionar bem. E por esta razão, depende. Então, se for com sentimento de gratidão, com sentimento de servidão, com sentimento de divindade, sentimento de verdade, é bom para o caráter você assumir o erro. Se for apenas para mostrar que você é bom, ou se for apenas para você resolver um problema, para se livrar de um problema, amigão, me desculpa, mas você acabou de mostrar que você é uma pessoa 100% sem caráter. Muito bom, muito bom. E ponto e basta. Verdade. A próxima pergunta é uma pergunta bem interessante. Como fazer para responder o ódio com amor? É só você aceitar que o ódio não existe. Que o ódio é um sentimento negativo, é um sentimento que leva a gente a ter problemas e que ele é uma questão de você expressar quem você é ou não. Então, o que acontece? Se você aceitar que o ódio não existe, fica fácil você chegar no amor. Então, como é que eu faço? Então, olha, qualquer situação que exista, não importa a situação. A pergunta é, por que eu cheguei em tal situação? A primeira coisa que você tem que fazer, para você superar o ódio com amor, é você analisar de onde veio, qual é a causa do ódio. Por que você tem ódio? Quando você faz essas perguntas, sabe o que acontece? Você vai descobrir que o ódio está em você em primeiro lugar. E por essa razão, ele aconteceu. Está dentro de você primeiro. Então o ódio parte de você. A partir do momento que você tranquiliza a sua cabeça, a sua mente, o seu coração, você tem uma vida serena, o ódio deixa de existir. É mais ou menos assim, ó. Só existe a treva porque a luz está apagada.
Se você acender a luz, a treva desaparece. A mesma coisa. Só existe o ódio porque você falta amor. Se você tem amor, você não tem ódio. Então, quando você foca no amor, você foca naquilo que é verdadeiro. E focar naquilo que é verdadeiro, tudo que é imperfeição desaparece, porque não tem existência verdadeira. Então, uma das formas de você resolver a questão do ódio é você negá-lo. É você dizer, olha, isso não existe. Só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe coisas boas. Só existe a natureza. Só existe a vida perfeita, o universo perfeito. A partir de então, o ódio desaparecerá. E quando você atuar desta forma, aí as coisas acontecerão na sua vida com tranquilidade. E o ódio passa desapercebido e você nunca mais terá nem sentimento de ódio, nem com você mesmo e nem com ninguém. Essa é a ideia que a gente tem aqui para falar sobre a questão de eliminar o ódio com amor. E aí, pessoal, pode comentar aí, fazer os seus comentários, que a gente responde aqui também para você ao vivo, se você quiser. Tá bom? Vamos que vamos. Próxima pergunta aí. Tá, só fazendo uma rétrica nessa questão, né? A gente vê que hoje a humanidade ela está fazendo esse papel invertido. Por exemplo, a gente teve algumas situações aí, que até mesmo no Brasil, espalhada pelo mundo, foi 2 casos, né? De 2 pessoas negras que foram injustiçadas. Então, o que as pessoas aproveitam nesse momento? Elas aproveitam para mostrar amor demais a uma pessoa, mas se revolta contra o mundo no ódio. E vira quebradeira, e vira discussão, e vira xingamento na internet, né? Então a gente vê que o ódio das pessoas está arraigado dentro delas ali, né? No eu, elas querem expressar de uma forma, mas sozinhas elas são fracas. Só que quando é algo de repercussão e que tem muita gente envolvida, elas põem para fora esse ódio de uma tal maneira gigantesca, né? Que acaba virando esse tipo de desastre. Pois é. O ódio é tão grande que as pessoas, elas olham uma outra pessoa falando qualquer coisa, ao invés dela olhar para o lado bom, ela olha para o lado ruim. Vou te fazer um relato aqui, Enio. Sim. Um relato pequeno. Eu estava olhando as nossas redes sociais e aí eu vi lá um cara, falou um monte de besteira que eu apaguei ele. Apaguei ele e bloqueei. Por quê? Que eu apaguei o cara e bloqueei. Esse tipo de pessoas eu não quero perto de mim. O cara ele tem uma vida mais tão amargurada, uma vida mais tão problemática, que ele não consegue entender uma ideia ou aceitar uma ideia. Ele não é obrigado a assistir os meus vídeos, os nossos vídeos. Ele não é obrigado a assistir as nossas lives. Mas nós também não somos obrigados a ler o comentário de merda dele. Porque ele está expressando quem ele é. Certo ou não? O que eu fiz? Fui lá, bloqueei o infeliz e deletei a mensagem dele. Por quê? Eu não quero esse tipo de pessoas para perto de mim. Ele que fica lá com o problema dele, com o ódio dele sozinho. Porque falou bobagem. Se você pegar em muitas pessoas, você pega gente expoente que faz muitas coisas boas, tem sempre um mané que vai lá escrever bobagem. Meu amigo, se a tua vida é ruim, se você não tem coisas boas para falar das pessoas e do mundo, morda a língua até sangrar, meu amigo, mas não diga nada. Não espalhe para o mundo o ódio que está dentro de você. Se você tiver que escrever alguma coisa para alguém, escreva aquilo que é bom. Aprenda a ver o lado bom das coisas. Sabe por quê? O que você vê no outro é o que está dentro de você. A tua mazela, a tua desarmonia, os teus problemas, ninguém tem nada a ver com isso. É problema teu. Você é responsável. E nós não temos nada a ver com isso. Nosso objetivo aqui é ajudar pessoas. E não somos obrigados a ficar vendo pessoas falarem bobagem, né? Então fiquem sabendo se qualquer um que escrever bobagem na nossa rede social, eu vou bloqueá-lo e vou apagá-lo. Porque eu não quero estar perto de você. Simples assim. A luz não chega perto do ódio. Quando a luz chega, o ódio desaparece. E nós não vamos dar vazão para aquilo que é errado. Não respondemos, não fazemos nada, mas apagamos e bloqueamos. Certo, Enio? Então é isso que acontece. As pessoas precisam ter hombridade. Precisa ter amor no coração. Precisa saber avaliar as coisas quando elas acontecem da forma boa, de forma tranquila. É isso. Veja, nós acordamos todo dia cedo, viemos aqui fazer uma live 100% gratuita com o objetivo de ajudar o maior número possível de pessoas. Não vamos admitir que um mané venha aqui falar bobagem. Certo ou não? Certo, com certeza. Simples assim. E desta forma,
a gente caminha e toca o nosso barco aqui com Deus no coração, perseverança e muita tranquilidade. Então essas pessoas que utilizam, principalmente a fragilidade dos negros, né, para falar bobagem, é um ódio sem tamanho. E você sabe, Enio, que isso acontece às vezes com os próprios negros, né? Eles mesmos deixam que essas coisas aconteçam por falta de autoestima, né? Precisa aceitar que você e Deus são unos. Vocês, negros, são filhos de Deus perfeitos, são pessoas maravilhosas. E vocês precisam aceitar isso dentro do coração de vocês. Para que não permita mais que ninguém fale bobagem para vocês, porque isso já passou. A época da escravidão já passou, não existe mais. Negro e branco são unos. Nós somos todos oriundo da mesma origem, que é de Deus perfeito. Todo negro é Deus perfeito. E é por esta razão que vocês existem e nós existimos. Nós somos unos. Esta é a verdade. E por esta razão temos que estar alinhados, sem problemas, sem preconceito, todos iguais, porque nós somos um. Isto é empatia. Vamos lá, né? Isso, desabafei. Pronto. Muito bom. Então vamos lá para a próxima pergunta. Devemos ser gratos, mesmo na dificuldade? Pois é, essa pergunta está alinhada, acho que lá com a segunda ou foi a terceira pergunta que você fez. A gratidão pelos tropeços é que nos faz levar ao sucesso. Pois bem, quem não agradece os problemas não está preparado para ter sucesso. Porque problema, na verdade, por que eles existem? Porque você tem algum tipo de deficiência. Você tem algum tipo de problema, por isso eles aparecem. Se eu tenho um problema na minha mente, a falta do dinheiro vai chegar na minha vida. Então eu preciso primeiro mudar a minha concepção de valor para que o dinheiro chegue na minha vida. Então se eu penso que eu sou pobre, pobre eu serei, hein? Se eu penso que eu sou rico, rico eu serei. Então veja, por que as coisas não dão certo? Porque dentro da cabeça dos indivíduos tem a ideia da pobreza. Eu nasci assim, vou morrer assim, por essa razão as coisas não acontecem. Então primeiro precisa mudar o mindset para que as coisas venham a funcionar de forma boa. Portanto, agradecer as dificuldades são fundamentais. É mais ou menos aquela guerra, né? Ou aquela greve que teve na marcenaria que eu contei para você outro dia, lembra? A guerra da marcenaria. O prego se revoltou com o martelo porque o martelo batia na cabeça dele, ele sentia muita dor. A madeira ficou brava com o serrote porque o serrote cortava ela. A madeira ficava brava com a lixa porque a lixa era muito áspera. E aí o que acontece? Virou uma greve, falou assim, ninguém mais vai trabalhar aqui na marcenaria. As ferramentas todas se rebelaram. Falou assim, ó, não quero mais saber, não quero trabalhar. Até que chegou o marceneiro e colocou ordem na conversa e falou assim pro prego, meu amigo, pensa você, se você não tiver um martelo para te impulsionar na madeira, você não entra na madeira. O martelo é necessário. Ele falou para a lixa, olha, a lixa, a madeira falou assim, para a madeira, a lixa, ela é necessária para poder te dar o brilho que você merece. Se você não tiver a lixa para deixar você brilhando, você não vai ficar bonita. E aí ninguém vai comprar você. Então a união de vocês é que faz móveis maravilhosos e deixa muitas pessoas felizes. Então cada um de vocês tem uma função. Aí quando o marceneiro falou isso para as ferramentas, eu falei assim, caramba, mas a gente não tinha pensado dessa forma. Pois então passa a pensar dessa forma e vamos trabalhar com harmonia, cada um com a sua cruz para carregar. Vai dar tudo certo. Então veja, os problemas da nossa vida funcionam da mesma forma. Eles só existem porque a gente está rebelde, porque a gente não está com a mente harmoniosa, não está com a mente amorosa. A partir do momento que você tiver amor no coração, as coisas acontecerão. E mesmo quando alguma coisa estiver errado, você vai ter lá a humildade para ir lá e pedir perdão para a pessoa e se reconciliar e as coisas vão funcionar bem a partir daí. Portanto, agradecer as dificuldades, é muito importante para a sua trajetória profissional, para a sua trajetória familiar, para a sua trajetória com os amigos. Tudo isso faz a diferença no dia a dia na sua vida. É fundamental ter esse tipo de percepção. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, seguindo aí nas nossas perguntas, né? Mesmo que ainda não tenhamos chegado lá, né? Ou chegado ao topo, mesmo assim, é possível influenciar as pessoas a chegarem lá? É difícil. Lembra aquela história do Bill Gates, que eu falei para você? Que ele foi na escola falar com os alunos? O cara perguntou assim, eu quero que alguém invista R$1 milhão em mim e na minha empresa. E ele falou assim, para que alguém invista 1 milhão na sua empresa, você precisa ganhar primeiro. Isso não quer dizer que você não vai conseguir influenciar ninguém a participar das coisas com você, mesmo você não tenha sucesso. Por quê? O que acontece? O que é sucesso? E o que é fracasso?
Às vezes você não tem a grana que você gostaria ainda, mas o seu projeto, a sua ideia é muito boa. Então a sua ideia já é bem sucedida, porque ela nasceu boa. Então veja, a ideia é boa. Embora não tenha dinheiro ainda, a ideia é boa. Então alguém vai colocar dinheiro porque a ideia é boa. Então por que a ideia é boa? Porque você é bem sucedido. Porque dentro da tua cabeça existe o sucesso. Você criou algo extraordinário. E aí você faz o quê? Você traz pessoas para atuar junto com você. Mas se você não criar algo extraordinário, você não vai conseguir engajar pessoas. Então, o que acontece? O que tem que ver nessa pergunta é a inversão do valor. O que é ter fracasso e o que é ter sucesso. Certo ou não? Lembre-se que a prosperidade, a riqueza, não é só acúmulo de dinheiro. Quando você tem uma ideia extraordinária, você também é rico. Que é quando perguntaram para Ford, por exemplo, escuta, como é que um garoto pobre, sem estudo, virou o rei do automóvel? Ficou rico. E ele disse, quem falou para você que eu fui pobre? Eu nunca fui pobre, eu sempre fui rico. Eu só estava trilhando o caminho da riqueza, porque dentro da minha cabeça já existia a riqueza. Então, olha só, essa pergunta sua depende do estado mental do indivíduo. Isso não quer dizer que se você não tem dinheiro, as pessoas não vão engajar com você. Vão, mesmo você sem dinheiro, desde que a ideia seja extraordinária. E isso é riqueza. Agora, se você não tem dinheiro, não tem ideia extraordinária, se você é um Maria vai com as outras, é um Zé Mané, desculpa, ninguém vai chegar perto de você. Você não vai influenciar ninguém com esse tipo de conduta. Então é muito importante saber que riqueza tem a ver com as ideias que beneficiam o maior número possível de pessoas. Se você tiver uma ideia que beneficie o maior número possível de pessoas, mesmo sem grana, você vai motivar pessoas a acompanhar com você. Mas se você não tiver tal ideia, você é fracassado por natureza e ninguém vai chegar perto de você sem ter a ideia. É complexa a sua pergunta, mas acredito que eu consegui responder ela aí de forma boa para você. Não, conseguiu sim. É isso mesmo. Vamos em frente. A outra pergunta. Olhar para trás dá forças para seguir em frente? Na minha vida, eu devo olhar para trás, da onde eu vim, para onde eu estou hoje? É importante você olhar para trás para não cometer os mesmos erros, inclusive. Para você chegar aonde você quer, saber de onde você veio é muito importante. Agora, é importante olhar para trás para você não perder as suas origens. Se for com esse tipo de mindset, se for com esse tipo de pensamento, maravilha. É fundamental para o crescimento. Agora, você não pode repetir coisas do passado que deram erradas no presente, que aí vai dar tudo errado, aí vai dar ruim. Tudo bem? Mas olhar para o passado é importante saber de dar a tua origem para que você consiga continuar no topo e ir além. Ei, a maioria das pessoas tem problema na vida, sabe por quê? Porque quando ganha um pouco de dinheiro, começa a menosprezar as suas origens. Quem não reverencia os seus antepassados não vai chegar longe. Quem tem, por exemplo, ódio com papai e mamãe, com antepassado, não chega longe. Então, olhar para o passado, reverenciar o passado é importante. Agora, o que você tem que fazer? Duas coisas, duas reflexões. Primeiro, ser humilde para saber de onde você veio, isso é olhar para o passado. E segundo, ter a percepção que no passado teve algumas coisas na sua vida que não foram boas e que elas não podem continuar a repetir. Quando você pensa desta forma, com esse tipo de sentimento, você vai chegar longe. Porque quem ignora o passado também não fica rico. Também não atinge o sucesso. Porque você renega as suas origens. Não pode renegar as origens. Então, olhar para o passado é muito importante. Olhar para o passado é importante para você não cometer os mesmos erros. Fazer no presente e no futuro apenas planejar e não viver no futuro. Porque o futuro não existe. Eu na minha vida pessoal, você na sua vida pessoal e todas as pessoas que estão presentes aqui na nossa live, só consegue fazer coisas agora, neste exato momento. Não consegue fazer amanhã e nem no passado. O passado já passou. Porém, é importante planejar o futuro, olhar para o passado para saber o que você fez de bom e de ruim e para aplicar agora no presente as coisas que você julga que sejam boas. A partir daí, você vai ter sucesso, com certeza absoluta. Portanto, respondendo a sua pergunta, olhar para o passado é muito importante. Principalmente para não cometer os mesmos erros já cometidos. Seguindo aí, então, a penúltima pergunta, já estamos aí faltando um pouquinho mais de 10 minutos, né, da nossa live,
Mas a próxima pergunta, qual a melhor maneira de obter inspiração? Hoje todo mundo quer uma inspiração para a sua vida, para criar, para fazer um projeto ir para frente ou algo parecido, né? A melhor maneira para se ter inspiração é você aceitar que você e o outro são unos, que você e Deus são unos, que você e o universo são unos. A partir desta percepção, aí você vai fazer a segunda coisa mais importante nesse quesito para atingir o objetivo, que é você meditar. Você criar a ligação estreita entre você e o dono do universo, entre você e Deus. Quando você tiver esse tipo de percepção aplicada na prática, você vai ter a inspiração que você quer. Então a inspiração ela vem de forma divina. Para que ela consiga chegar até você e você poder a praticar, você precisa estar em conexão. Você precisa estar conectado com o ser divino. Ah, Isaura, como é que eu faço isso? Volta a repetir coisas que eu já falei lá no passado em outras lives. Porque nós já estamos na live 20, né? Sim. Já estamos ficando experientes, né? Então a inspiração, ela vem da minha aceitação com o ser divino. Da minha aceitação que eu e o universo somos um só. De fazer aquelas perguntas, olha, tudo que eu estou fazendo está alinhado com a prosperidade universal? Se eu tiver esse tipo de mindset, se eu tiver esse tipo de percepção, as coisas vão acontecer de fato na nossa vida. Então as inspirações vêm quando eu sou divino. Quando eu estou alinhado com o meu eu divino. Quando eu aceito essa divindade. Aí as coisas acontecerão na minha vida com certeza absoluta. E eu só preciso ter esse tipo de percepção. Aí sim as coisas vão dar certo. Tá bom? Combinado, combinado. Próxima pergunta, acho que ainda dá tempo de responder mais uma. A dúvida é o princípio da sabedoria? A dúvida é o princípio da sabedoria? Essa pergunta é forte, hein? Claro que não. Quem tem dúvida é porque não é sábio. Quem tem sabedoria não tem dúvida, hein? Quem tem certeza não tem dúvida. É o contrário. Sabedoria é princípio de sabedoria. Quem tem dúvida significa falta de informação. E falta de informação é não ter sabedoria. Então, como é que eu tenho sabedoria? Primeiro, aceitando que eu sou dotado de sabedoria infinita. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. A segunda coisa é me informar. Ora, primeiro eu aceito que eu tenho. E segundo, eu falo assim, como é que eu faço para ter? Igual a Cláudia perguntou aí, qual é o livro? Na semana passada indiquei um, hoje indiquei outro livro para vocês, que é o Além do Topo. Veja, um cara fantástico no mundo todo, que é o Zig Ziglar, e que ele fala exatamente das questões que a gente aborda todo dia aqui. Então veja você, a espiritualidade é a base de tudo. Sabedoria é você se informar, é você estudar, é você se preparar, é você ter a percepção que você precisa melhorar todos os dias. Olha só, melhorar essa sua condição física aqui todos os dias. Ou pelo menos aceitar que você já é uma pessoa boa. Mas mesmo você aceitando que você é uma pessoa boa, se você não se informar, você não consegue expressar aquilo que está dentro de você. E olha só, uma coisa, ela só é difícil para mim até o momento que eu não estudei, concorda ou não? Enquanto eu tiver sem o conhecimento, ela é difícil. A partir do momento que eu tenho o conhecimento, ela fica fácil, não é assim? Agora, o importante é você saber que esse conhecimento já existia dentro de você. Ao entrar em contato com ele, você se familiarizou. É isso que você tem que pensar. Então, por exemplo, você quer fazer uma prova da OAB, por exemplo. As pessoas têm dificuldades para fazer a prova da OAB. Pensa assim, ó. Eu já tenho todas as respostas dentro de mim. Eu só preciso expressá-las. Como é que eu expresso? Entrando em contato com a fonte. Aí, quando eu começo a me especializar, informar, estudar, eu vou conseguir chegar no objetivo. É simples assim. Mas o que acontece? Não é a dúvida. A dúvida jamais vai contribuir para a sabedoria. Não vai. Porque dúvida é falta de sabedoria. Agora, a curiosidade, sim, que é diferente. A curiosidade, Enio, é o contrário da dúvida. Eu posso ter curiosidade. Curiosidade é ter divindade, é ser divino. Ter dúvida é eu assumir fracasso. Eu assumir que eu não consigo. Percebe? É eu não ter sabedoria. Agora eu posso ter curiosidade. Eu quero saber mais. Eu quero melhorar. Eu quero expressar melhor a sabedoria. E aí o que eu faço? Vou ler livro, vou assistir live igual a nossa aqui, para informar, para que o meu intelecto seja cada vez melhor, vamos dizer assim. Seja cada vez pronto para expressar aquilo que já existe dentro de mim. Esta é a verdade.
Se eu pensar dessa forma, se eu agir dessa forma, as coisas acontecerão na minha vida de forma boa. Simples assim. Está respondida a sua pergunta? Consegui responder dentro do tempo todas as suas perguntas de hoje? Sim, conseguiu. Tá feito, muito maravilhoso. Vamos chegar então nas considerações finais, senão a live vai cair, né? Vai cair. Mais uma vez aí, obrigado aí pelas pessoas, pela participação, principalmente que tem que estar sempre com a gente aí, né? Quem entrou agora, a gente falou hoje sobre o assunto de como chegar ao topo e ir além, né? O Isauro indicou até um livro aí, para ficar bem gravado aí para quem quiser ler. Como chegar ao topo e ir além, de Zig Ziglar. Então, é americano, né? É o americano. Isso mesmo. Então, quem quiser aí se aprofundar em estudos, está aí uma ótima opção de livro, né? Para continuar estudando e se aprimorar no seu dia a dia. E no mais, convidar todos vocês para as próximas lives, né? Agora, sábado, com um tema diferente. Ainda não escolhi. Quinta-feira, homem de Deus. Nós estamos quinta-feira. A próxima live é quinta-feira. Eu tô achando que hoje já é quinta, hoje é terça ainda, né? Hoje é terça-feira. Quinta-feira, com um tema diferente, ainda não escolhemos o tema, mas logo vamos lançar aí nas nossas redes sociais aí o tema da próxima live nossa. Só para deixar claro para as pessoas, o tema tem a ver com os tipos de pergunta que é feito. O tipo de pergunta que determina o tema, tá bom? Exatamente. Então, um ótimo dia, uma ótima semana a todos. Que todos estejam presentes aí conosco mais uma vez na quinta-feira. E um grande abraço. Muito obrigado, pessoal, por nos acompanhar. Estou muito feliz de ter vocês aqui perto de mim. É muito bom estar aqui junto com vocês, ter a companhia de vocês todos os dias. E na quinta-feira retornaremos no Projeto 743 com muita informação relevante para o teu sucesso, para que você consiga atingir seus objetivos. Muito obrigado, até lá e fiquem com Deus. Boas semanas a todos. Muito obrigado. Bom dia, bom dia.